Vamos ler um versículo de Gênesis 39. Se você pode também pegar essa mensagem e compartilhar com alguém, vai ser bacana, né? Sempre muito bom a gente compartilhar aquilo que é bom, aquilo que faz bem pra gente, aquilo que enche o nosso coração, que inspira, aquilo que produz vida. Em um tempo de tanta notícia ruim, a gente precisa olhar com os olhos da fé e ver coisas boas que Deus proporciona pra gente. E uma das coisas melhores que Deus proporciona pra gente não é apenas o destino, mas é o caminho. Trilhar no caminho do Senhor é a coisa mais fantástica que eu e você possamos viver. Então, às vezes a gente empresta o nosso ouvido ao longo do dia para ouvir tantas coisas ruins, a gente compartilha tanta notícia ruim, tantas tragédias, tanta catástrofe, mas às vezes tem uma oportunidade de compartilhar uma coisa que traz vida, que traz esperança, que traz alegria, e a gente perde essa oportunidade, tá bom? Se você puder, compartilha com alguém aí, com quem você ama, com quem você quer bem, para que ele possa também ouvir essa palavra. E aí eu queria pensar com você hoje, coragem para fugir. E é muito comum as pessoas pensarem assim, olha, eu nunca fujo de uma boa briga, eu nunca fujo das circunstâncias difíceis, eu sou uma pessoa corajosa, mas eu quero encorajar a você, que você tenha coragem para fugir. Fugir daquilo que pode produzir morte na sua vida. E falando sobre a vida de José, no versículo 12, diz assim, mas ele, deixando a capa na mão dela, saiu correndo para fora. Essa história conta que José, depois de ter lutado pelos seus sonhos, depois de ter sido vendido como escravo, depois que José agora está na casa de Potifar, do seu senhor, e então a mulher de Potifar coloca os olhos sobre a vida dele. Na última live nós falamos assim, olha, nada paga a sua integridade. E nem mesmo os seus sonhos, por mais mirabolante, por mais lindo que seja, não vale a pena se você tem que pagar com a sua integridade. E José era um homem íntegro, e ele não negociou a sua integridade, a ponto de que aquela mulher ficava insistentemente atrás dele, buscando ocasião para que pudesse seduzi-lo. E o texto vai dizer que ele procurava a cada vez mais se distanciar dela. E aí até que chega um dia que ela então coloca ele no checkmate. E ele não tem para onde fugir, e agora ela segura ele, mas ele larga sua capa e corre e foge. E eu queria pensar com vocês alguns princípios que a gente pode entender. A primeira coisa é você fixar os seus olhos em Deus. Veja que ele falou assim, olha, o meu Senhor não se preocupou com nada, e sob os seus cuidados ele deixou a sua casa, e ele entregou tudo em minhas mãos. E ele diz, versículo 9, ninguém é superior a mim nessa casa. Ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és a mulher dele. Como poderei eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Olha que José considera que ele não pode fazer um mal a Potifar e nem pecar contra o Senhor. Veja que ele olhar para Deus, ele produz santidade em sua vida. E por produzir santidade em sua vida, ele não relativiza os seus conceitos, os seus princípios. Há um grande perigo para mim e para você, que é nós olharmos para os lados. Às vezes não queremos fazer o mal às pessoas, não queremos cometer nenhum delito contra a humanidade, mas esquecemos que não podemos deixar de olhar para Deus. Deixar de olhar para Deus talvez faça com que a gente viva até bem na sociedade. Eu vou dar como exemplo. Às vezes eu estou dirigindo e olho que todo mundo ultrapassou o sinal. Às vezes eu olho que algumas pessoas lidam com algumas questões de finança, da sexualidade, diferente de mim. Quando eu olho para as pessoas, é possível que eu comece a achar que tudo é normal, tudo é natural. Mas é um perigo, porque isso faz com que eu deixe de olhar para Deus. José olhou para Potifar e falou assim, eu não posso fazer esse mal para ele, mas eu também não posso pecar contra Deus. Quando você estiver vivendo a sua vida, e aquilo que você produz, pode ser que seja legítimo diante de toda a humanidade, mas se fere a santidade de Deus, aos princípios de Deus, então não deixe, não abra mão, não venda a sua integridade. Tenha coragem para fugir. A outra coisa que eu aprendo com esse texto é que ela então insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para deitar-se com ela e nem para estar com ela. Olha que a integridade, a santidade de José
fez com que ele fugisse dela. Ele andava longe dela. E é um princípio que eu também tenho que ter para mim. Há algumas coisas que eu não preciso ficar perto para provar a minha integridade. A minha integridade vai ser conseguir fugir dela. Às vezes, algumas pessoas são grandes heróis, valentes, e falam assim, não, eu não tenho medo disso, eu vou andar perto disso, se expõe demasiadamente ao perigo. Nós temos ouvido algumas notícias que algumas pessoas, para tirar a melhor foto, às vezes no alto de um penhasco, se desequilibram e perdem a vida, porque andaram muito próximo do precipício. Existem pessoas que eu não posso andar junto com elas, existem lugares que eu não posso estar neles, existem finanças que eu não posso tocar. Por quê? Porque elas são perigosas à minha integridade. Existem limites, existem contornos que talvez você precise andar longe dele. Sabe por quê? Porque talvez você queira ser muito valente, porque você confia demais em si mesmo. Você se expõe ao perigo. José temia o Senhor. Ele era íntegro, mas ele não ficava perto da mulher de Potifar. O texto mostra, ele diz assim, olha, mas ele não dava ouvidos para deitar com ela, nem para estar próximo dela. Talvez um dos grandes perigos para a sua vida seja andar muito próximo daquilo que pode fazer mal à sua integridade. Às vezes você fala assim, não tem problema nenhum eu ouvir essas músicas. Eu sempre digo assim, olha, tem música que eu não posso nem começar a ouvir. Por quê? Porque eu lembro de algumas coisas lá para trás. Algumas coisas que devem ficar lá atrás. Alguns lugares que eu não devo ir. Sabe por quê? Porque eles podem me seduzir. Há pessoas que não podem colocar um maço de cigarro, não podem colocar um copo de cerveja. Algumas coisas não são perigosas para mim, mas são para você. Algumas coisas até não são perigosas para você, mas são para mim. Algumas pessoas perguntam assim, rapaz, mas por que você é crente e você não pode beber uma cerveja? Olha, é um motivo simples. Isso pode ferir a minha integridade com o Senhor. E se eu beber um copo de cerveja, talvez eu não fique apenas em um copo. Eu passo a tomar 2, 3, uma garrafa. Isso pode trazer um grande transtorno para a minha vida. Aquilo que faz mal em pequenas doses, eu devo evitar, porque ele certamente pode me levar a grandes doses. Então, se não é para começar, então fuja, tenha coragem para fugir. E por último, aqui ele vai dizer que então ela pegando pela capa, disse-lhe, deita-te comigo. Mas ele deixando a capa na mão dela, saiu e correu para fora. Alguns de nós vamos deixar algumas coisas na nossa vida, mas para não perdermos a integridade, nós precisamos muitas vezes entregar a capa àqueles que seguram, para que a gente não perca a integridade com o Senhor. E talvez, algumas pessoas que não querem perder a capa, porque são suas, porque é a tua capa, porque é o seu direito, muitas vezes entrega aquilo que é a sua honra, a sua família, aquilo de mais valor. Então, no trajeto da vida, no percurso da vida, se algumas pessoas te abordam e seguram, te agarram, e muitas vezes o pecado te abraça, te acolhe, te constrange, não tenha medo de fugir. Seja corajoso para fugir. Ainda que perca alguma coisa, ainda que perca a sua capa, mas não perca a sua integridade. Tenha coragem para fugir. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja um vencedor, mas íntegro diante do Senhor. E nos veremos na próxima live, na próxima terça, nós vamos dar continuidade a um caminho do sonho, aquilo que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida, tá bom? Deixa eu orar com você. Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Nos encoraja, Senhor Deus, a viver de maneira íntegra com o Senhor. Nos deixa, Senhor Deus, oportunidades de fugir, mesmo quando entregamos a nossa capa, mas que não possamos perder a integridade com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Até a próxima.